Esse é o Informe Blumenau, entrevista especial que conversa com Flávio Rocha, pré-candidato a presidente da República pelo PRB. Ele esteve em Blumenau nessa semana, na quarta-feira, no dia 23. Flávio, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Alexandre. É uma honra. Flávio, você é um grande empresário, executivo do grupo que gerencia, por exemplo, a Riachuelo. O que faz um grande empresário colocar o seu nome à disposição numa empreitada tão difícil, num momento tão complicado do país? A constatação de um vazio na política, né? O povo melhorou, o povo está pronto para fazer a sua parte no que vai ser a eleição mais importante, a decisão mais importante do pós-democratização, da redemocratização do Brasil. Existe a ausência de um projeto político que signifique um contraponto a tudo isso que nós queremos deixar para trás. Nós vivemos um período de ideias ruins na economia que geraram 14 milhões de desempregados, a maior recessão da história e aumento de criminalidade, corrupção. Isso exige um contraponto tanto nas ideias econômicas como também nos valores, né? Nós vivemos uma época de bagunçar para governar, de ataque intencional aos valores fundamentais, como a família, as instituições. E eu vejo o debate quando os opositores desse período que a gente quer deixar para trás, falando apenas dos temas econômicos, falando de temas que não tocam o coração do sentimento da imensa maioria da população brasileira. A gente não vai ganhar eleição falando de Estado mínimo ou de eficiência do Estado. O que está tocando no coração do eleitor é o aumento explosivo de criminalidade, é o ataque aos nossos valores, como da família, por exemplo, ataques à polícia, que é uma instituição que tem que ser prestigiada, que é a única esperança da gente sair desse quadro de verdadeira guerra civil que se tornou a nossa segurança pública. Então, foi este vazio, a falta de um liberal na economia e um conservador nos costumes, que me tirou da minha empresa no melhor momento da minha vida empresarial, no melhor momento da empresa, mas a falta de ter em quem votar me moveu. Na sua passagem aqui por Santa Catarina, em especial em Blumenau, o senhor falou muito da sua prioridade na busca pela geração de empregos, a retomada de empregos no Brasil e a diminuição da máquina estatal. De que forma concreta o senhor pensa em conseguir isso? Transformando o Brasil num país que seja receptivo ao investimento. O Brasil criou uma irracional e asfixiante burocracia. Eu acho que tem até um fundo ideológico nisso aí, de provar que o capitalismo não funciona. O Brasil é um dos países mais hostis ao investimento. Investimento precisa ser atraído, não ser expulso, não ser hostilizado, né? Hoje, um indicador disso são as 3.700.000 ações trabalhistas, que o xiita trabalhista, achando que está defendendo o trabalhador, está prejudicando imensamente o trabalhador. Nada prejudica tanto o trabalhador do que a destruição de empregos, né? Então, criando um quadro hospitaleiro ao investimento. Existem no mundo 12 trilhões de dólares aplicados a juros negativos, buscando desesperadamente uma oportunidade de investimento. E o Brasil hostiliza através de uma burocracia tóxica na área trabalhista, na área ambiental, na área da segurança do trabalho, na área do direito do consumidor. Eles estão desservindo a essas bandeiras que eles julgam estarem servindo. Qualquer dessas iniciativas passa pelo Congresso Nacional. Como é que o senhor pretende convencer os deputados e senadores a fazerem essas reformas para implementar essas mudanças que o senhor está falando? Bom, no primeiro dia de governo nós vamos mandar as 4 reformas fundamentais. Essas reformas por si só podem tirar o Brasil naquele pelotão dos piores países em liberdade econômica, em hostilidade e investimento, e colocar no pelotão dos melhores países. Essa reforma é a reforma tributária, que eu diria que é uma revolução tributária, é uma forma automática de tributação, como a minha proposta, quando eu fui parlamentar, do imposto único, né, lá atrás. É uma revolução capaz de fazer o Brasil ganhar 50 pontos, 50 classificações no ranking de competitividade. A implementação da reforma trabalhista, que foi uma grande conquista do trabalhador, eliminando esta irracionalidade de termos aqui no Brasil 80% das ações trabalhistas do mundo
né? Isso vai mostrar também que o Brasil é bom negócio gerar empregos no Brasil. Isso vai atrair investimentos. Um redesenho do Estado, porque nós temos um Estado grande demais e que é pequeno onde ele precisa estar. Nós temos o Estado com monopólios estatais, com privilégios absurdos, contra-cheques de altos funcionários de R$1 milhão, e falta dinheiro para abastecer uma viatura policial, porque não tem dinheiro para gasolina. Então, esse redesenho do Estado vai nos fazer galgar mais 30 pontos no ranking de competitividade, e a reforma da Previdência. É importante, não atingindo, temos que mostrar que os 32 milhões de aposentados que ganham, em média, 1,3 salários mínimos, eles não vão ser nem de longe atingidos. A reforma da Previdência é eliminar privilégios, porque tem 1 milhão de superaposentadorias, onde está concentrado quase 80% do déficit. Isso tem que ser atacado, e não tem sido atacado pelo atual governo, pela fragilidade política. O que o senhor sabe das demandas de Santa Catarina junto ao governo federal, em especial aqui do Vale do Itajaí, do Médio Vale do Itajaí, e quais são as suas propostas? As propostas, o governo de Santa Catarina, o estado de Santa Catarina é um estado industrial que tem sofrido muito com a grande hostilidade à indústria. Indústrias têm fechado, empregos estão sendo enviados maciçamente para a China e outros países emergentes, e a melhora do ambiente de negócio, eu acho que é a grande causa de Santa Catarina. Eu vi agora pela BR-470, que é o nosso grande gargalo junto ao governo federal. É impressionante, é o maior fluxo de proteína animal para os portos de Itajaí, Navegantes, totalmente congestionado. A data prometida era 2011, e até hoje essa obra não se concluiu. Isso realmente é uma trava ao desenvolvimento do Estado, mas é apenas um indicador do descaso e do cerco que cada vez mais dificulta a atividade econômica. O governo se concentra nos seus privilégios e esquece que ele é um prestador de serviços, né, que tem que reduzir esses gargalos, de fazer os investimentos onde ele é insubstituível. Em março, o senhor deu uma entrevista para a revista Exame, onde o senhor falou que sinalizou que não seria pré-candidato, mas agora o senhor colocou o nome. O que mudou de lá para cá? Como é que o senhor analisa as pesquisas e em qual é o arco de aliança que o senhor e o seu partido pensam para essa eleição? De fato, quando eu comecei o movimento Brasil 200, eu imaginava dar visibilidade às ideias que eu e um grupo que fundou o movimento acredita, e o propósito era firmar posição, pautar a agenda, e não achava que uma candidatura seria o escoadouro disso. Mas eu vi que essa angústia que moveu aquele grupo de pessoas é muito mais ampla, muito mais generalizada, e a forma de consubstanciar, dar consequência a essas ideias era realmente pela via de uma candidatura. Eu vi que não seria uma candidatura para marcar posição, mas vi a possibilidade real, concreta, de uma candidatura com chances de vitória, pelo imenso vazio que a gente se identificava na política. A gente via a ameaça da extrema esquerda, com o risco de devolvermos o Brasil à mesma quadrilha que o saqueou e gerou 14 milhões de desempregados, e a ameaça da extrema-direita, com seu desapreço à democracia, que eu acho que é outra embalagem para o mesmo desastre. É absolutamente fundamental que as pessoas que têm a contribuir construam uma grande passagem pelo centro entre esses dois icebergs, que não abra mão nem da liberdade econômica, como quer a extrema-esquerda, com o seu dano à economia, nem a liberdade política, porque democracia é um valor fundamental sem o qual não existe esperança de reconstrução. Tu indica que o seu partido, PRB, não vai ter candidato aqui em Santa Catarina. Quais serão os seus palanques em terras catarinenses? Como é que o senhor está alinhando eventuais apoios? Por exemplo, o que é que o senhor vai apoiar para o governo do estado aqui em Santa Catarina? Nós estamos na fase de construção de alianças políticas, já temos palanques consolidados e candidaturas majoritárias em vários estados, mas eu sou um recém-chegado,
no partido, a minha filiação é recente, e nós vamos utilizar todo esse tempo para construir esses palanques. Talvez essa seja a parte mais complexa, né, de um projeto como esse, porque cada estado é um jogo de xadrez à parte. O presidente do nosso partido, Marcos Pereira, está a cargo dessas articulações. O senhor tem alguma simpatia com os pré-candidatos colocados já aqui em Santa Catarina? Eu não tenho nenhuma afinidade, quer dizer, não tenho nenhuma posição com relação à questão partidária local. Para encerrar essa entrevista, se demonizou muito a classe política nos últimos tempos, e eu queria lhe perguntar qual é o papel de uma parte do empresariado nessa crise toda. A gente fala muito de corrupção, a gente só mira os políticos, mas sabendo que não existe corrupção sem corruptores. Então, a gente vê grandes empresários envolvidos também nesse processo, e a gente só percebe uma demonização de um lado. Qual é a participação, qual é o papel também dos empresários nesse estado de situação que o país se encontra hoje? Alexandre, o inchaço, a hipertrofia do Estado descamba para a corrupção, porque o desinfetante natural da corrupção é o livre mercado. Quando você tem um setor realmente operado pelo livre mercado, a empresa que se deixa contaminar pela corrupção no ambiente concorrencial, ela perde competitividade, porque a corrupção custa caro. Agora, quando o Estado cresce, esse câncer estatal gera uma metástase, um subproduto, que é um outro personagem igualmente abominável como político corrupto, que é o empresário de conchavo. Isso não tem nada a ver com o empresário. Isso não é um empresário de mercado. O empresário do bem é o empresário do mercado, que acorda de manhã e fala: como é que eu faço para servir o meu cliente? O empresário do mal, que é o empresário de conchavo, é aquele que acorda de manhã e fala: a quem eu devo dar a propina para conseguir um contrato com o Estado? Isso não tem nada a ver com o que eu estou pregando. Eu defendo que um Estado, um país é uma carruagem. Tem os que produzem, que puxam a carruagem, que são os empresários do bem e os trabalhadores. E os que estão aboletados em cima da carruagem, que é um Estado parasitário, hipertrofiado, gastador, às vezes até corrupto, e os empresários de conchavo associados a eles. Flávio Rocha, pré-candidato à presidência pelo PRB, obrigado pela deferência ao Informe Blumenau Entrevista e boa sorte nessa tua empreitada. Muito obrigado, Alexandre. Foi um grande prazer. Esse é o Informe Blumenau Entrevista e especial. Até uma próxima.